O pescoço, assim como o nariz, é formado por ângulos e existem estruturas que devem ser melhoradas para que essa região tenha um aspecto bonito. O nome dessa estrutura é platisma. E hoje eu vou explicar tudo sobre essa estrutura e como nós utilizamos o platisma para deixar o pescoço das pacientes mais bonito. Trabalhar essa musculatura é o princípio de praticamente todas as técnicas de cirurgia da papada. Eu sou a doutora Junifa Varim, cirurgiã plástica, e essa é a nossa live da segunda-feira. Cirurgia da papada, para quem não sabe, é o que nós cirurgiões plásticos chamamos de lifting cervical. A região cervical é essa região do terço inferior da face, que fica entre a fúrcula external e a linha do ângulo da mandíbula. E o que esses nomezinhos estranhos, são importantes para as nossas pacientes? Todas aquelas que querem melhorar essa definição da mandíbula e ter um pescoço com ângulos mais projetados vão precisar de alguma das ferramentas para fazer um lifting cervical ou, como as pacientes chamam, uma cirurgia da papada. E hoje eu vou explicar um pouquinho dos princípios anatômicos do que é essa região da face. Assim como na cirurgia de rinoplastia, as cirurgias de pescoço, elas são baseadas em ângulos e em definição de estruturas. E quando a gente analisa uma face para fazer o planejamento cirúrgico e escolher qual é a melhor opção de técnica cirúrgica para aquele caso, a gente sempre tem uma imagem parecida com essa na mente. A paciente que tem um queixo que toca o lábio inferior, que tem um ângulo cervicomentual acima de 100 graus e que tem uma linha óssea bem definida, é uma paciente que tem um grande potencial para ter um bom resultado de qualquer que seja essa cirurgia. E quanto maior é a perda dessas definições e desses pontos que eu acabei de mencionar, mais táticas, mais detalhes cirúrgicos eu preciso acrescentar no planejamento dela para conseguir chegar o mais próximo possível dessas projeções e desses ângulos que eu acabei de mostrar. Hoje de manhã eu estava no centro cirúrgico conversando com um colega, sobre como tem muitas especialidades além da cirurgia plástica que estão fazendo cirurgia plástica na face. E um dos detalhes que eu comentei com ele foi que ensinar a fazer um retalho, ensinar a dar um ponto, não é difícil. Eu consigo ensinar, por exemplo, outros cirurgiões a fazer. Eu acredito que a diferença de um resultado para o outro, mais do que na técnica, mais do que em como você faz o ponto, é você entender a anatomia dos pacientes e conseguir fazer um planejamento de que ferramentas você vai ter que lançar mão para conseguir alcançar o resultado que o paciente espera e que a gente considera esteticamente agradável. Então, é essa visão tridimensional, ver o resultado antes dele estar pronto, que realmente vai fazer com que um cirurgião tenha um resultado diferente do outro. E não existe só um caminho, Existem vários caminhos para a gente alcançar o mesmo resultado. Aqui nessa imagem, eu coloquei apenas algumas das técnicas que nós utilizamos para fazer uma cirurgia de lifting cervical, uma cirurgia de papada. N variações, diferentes incisões. E se elas estão publicadas num trabalho científico, é porque em algum momento o cirurgião lançou mão dessa técnica e ela funcionou. Cada um desses desenhinhos que vocês veem é o tema de um trabalho científico. E cada trabalho científico, para ser lançado, principalmente numa revista de alto impacto, ele tem que ter um N grande. Ou seja, o cirurgião tem que ter aplicado aquela técnica que ele está explicando em vários pacientes e o resultado ele tem que ser consistente e reprodutível. Ou seja, vários pacientes com diferentes formatos de rosto obtiveram bons resultados com uma dessas técnicas aqui. E por que eu faço questão de explicar isso para vocês? Porque
Quando a gente faz o planejamento, às vezes eu faço o planejamento de um jeito, o meu marido faz de outro jeito, mas no final a gente tem que conseguir alcançar o mesmo resultado. Isso funciona para todos os colegas que são cirurgiões plásticos. Na era da internet, em que cada ponto que a gente dá ganha um apelido diferente por um profissional diferente, ele começa a divulgar o apelido que ele criou, as pessoas começam a achar que o mais importante é o nome da técnica que ela fez. E, na verdade, às vezes, uma técnica sofisticada executada num paciente que não precisava dela vai ter um resultado inferior a uma outra técnica que seria até mais simples. Então, a expertise do cirurgião, a experiência que ele tem, a forma como ele enxerga a anatomia, como ele faz o planejamento, é mais importante do que o apelido que a gente dá para as cirurgias. E como vocês viram, existe um leque enorme de opções e que nós temos que ter a capacidade de entender, a gente tem que conseguir reproduzir e selecionar qual é a melhor opção para o nosso paciente. Eu costumo dizer, não só quando eu dou aula, né, mas para o meu filho, que quando você só tem martelo, tudo é prego. Então, a gente não pode ter só o martelo na caixinha de ferramentas. A gente tem que ter o serrote, tem que ter uma furadeira e tem que ter o martelo e assim por diante. Quanto mais ferramentas eu colocar na minha caixinha, mais opções eu vou ter e provavelmente mais assertiva eu vou ser e melhor vão ser os resultados que eu vou alcançar. E agora eu quero mostrar alguns casos para vocês entenderem como que nós, né, cirurgiões plásticos, fazemos esse planejamento. Aqui vão duas imagens de pacientes com formatos de pescoço diferente. Eu tirei essas imagens de artigo científico, porque elas são bem assertivas, e eu vou dizer para vocês que a técnica que funciona para o primeiro caso, que é essa paciente de cima, é diferente da técnica que vai funcionar para a paciente do canto da direita, essa foto de baixo. A paciente de cima, na minha opinião, é um caso clássico para a gente fazer uma técnica de deep neck. Deep neck é qualquer técnica em que a gente aborda as estruturas abaixo do platisma. O platisma é aquele músculo que eu sempre falo para vocês que abraça o pescoço. É o músculo mais superficial. E por que eu sei disso? Porque ela tem muito volume na região abaixo da linha da mandíbula. Quando eu tenho muito volume, se eu não trabalhar essas estruturas profundas, se eu não esvaziar essas estruturas profundas, eu vou ter uma definição pobre abaixo do pescoço e esse ângulo aqui, ele vai ficar muito fechado e não um ângulo aberto. E aí eu não consigo ter um pescoço anatomicamente agradável. Já a paciente da foto de baixo é uma paciente típica, na minha opinião, para fazer uma técnica de platismoplastia. Platismoplastia é qualquer técnica em que eu abordo esse músculo que abraça o pescoço e que faz, né, esse efeito de como se fosse uma rede, ele é como se fosse o molde do pescoço. Então, ele molda o que a paciente tem embaixo, ele molda o osso, ele molda as estruturas profundas. Então, se ele molda alguma coisa, eu já sei que para eu poder ter esse ângulo profundo, eu preciso ter essa região mais magrinha. E para eu ter essa linha definida, eu preciso que ele consiga abraçar e a paciente tem que ter a linha óssea, né? Ele tem que ter uma linha óssea para a gente poder definir. Essa aqui é a técnica de platismoplastia que mais se aproxima do que eu acredito, né, na minha prática, na minha mãozinha, que melhor funciona para as minhas pacientes. Normalmente, a gente faz, quando precisa, né, aquele esvaziamento das estruturas profundas, né, para poder fazer esse molde. Nós fechamos esse músculo no meio, que é para poder fazer uma tração lateral e ele não separar as bordinhas e fazer as bandas. Eu gosto muito dessa incisão em cutback, porque ela vai ajudando a moldar esse ângulo. Normalmente eu faço essa incisão embaixo, mais ou menos na linha do ocioide, e eu faço também essa platismotomia, né? Eu corto o músculo aqui na lateral, que é para poder fazer o ângulo. E a fixação ela é sempre feita no osso da mastoide. Existe uma tática cirúrgica chamada de crevasse e que a gente fixa isso lá atrás para poder criar uma sombra aqui nessa região da lateral da mandíbula. E acreditem em mim, cada pontinho desses, cada cortezinho desses
tem um apelido diferente na internet. Para vocês, né, que não são da área, que não estudam anatomia, que não são cirurgiões plásticos, o importante é entender o que o seu cirurgião está te explicando e como que ele pretende chegar no resultado que você imagina. Isso é muito mais importante do que o apelido que a gente dá para esses pequenos detalhes que a gente utiliza. Isso é uma coisa importante para vocês conseguirem diferenciar o que é marketing do que é técnica cirúrgica de verdade. Eu acho que é minha obrigação, como especialista, fazer essa educação continuada das pessoas, não só dos especialistas, mas das pessoas que procuram por esse tipo de melhoria, por esse tipo de procedimento, para que as pessoas elas tenham um mínimo de capacidade de conseguir entender o que cada profissional está propondo para conseguir atingir o resultado que você procura. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Semana que vem eu volto com mais um assunto. Até a segunda-feira da semana que vem. Tchau!